Tema bastante importante, mas antes disso, só reforçar aqui, os livros. Eu vou te falar o porquê que a gente traz. Nós temos como família, Dizascope ou Dizascope, nós temos como um princípio também, a gente eu não vou nem falar sobre cada um deles para não gastar o tempo, mas a gente acredita que a literatura, ela faz parte em gerar uma cultura. Então, quando a gente lança um livro, por exemplo, pode deixar só esse aqui do Fábio, isso. Quando a gente está trabalhando ou selecionando um livro, ou então a gente está ali preparando, escrevendo, a gente acredita que isso vai servir para capacitar os santos, para que eles possam cumprir a obra do Senhor. Então, a gente não faz isso porque a gente precisa da grana disso, mas a gente faz porque nós acreditamos que é a forma de cooperar para que tudo aquilo que estamos promovendo venha a chegar ao máximo de pessoas possível. Então, a gente trouxe alguns títulos, porque a mala não cabe tantos, a gente tem muitos lá. Então, todos os livros que você vê com o selo nosso, por Dizascope, a gente fez uma curadoria, a gente viu, examinou, viu se tem algumas heresias ou não. A gente tem um cuidado especial e lançar algo que realmente vai edificar o corpo de Cristo, tá? Então, só apresentar rapidamente o livro do Fábio e da Dani, que estiveram aqui conosco, junto com o Douglas Gonçalves. Escreveram Igreja Não É por empresa. Fica ainda na cabeça para mim, uns aos outros, sempre. Então, esse livro vai falar sobre o chamado essencial, esse chamado do relacionamento, da mutualidade de uns aos outros, conforme o corpo de Cristo precisa viver. Então, às 5 horas hoje aqui, a gente teve um tempo maravilhoso, onde a gente pôde falar um pouco mais, explanar um pouco mais, e eu acho que só tem alguns livros. Então, se você quiser, garante o seu, e a gente tem uma promoção especial hoje, frete grátis. Você não vai pagar frete, o frete do Brasil para cá é caro, Hoje eu tive que comprar uma mala a mais, foi R$500 uma mala, para poder pagar mais, porque eu estou levando coisas aqui também. Então, eu vou deixar aqui. Obrigado. E eu trouxe também os meus livros ali, que falam sobre o tema que eu falei ontem, sobre o tema que eu estou falando hoje, e que nós vamos continuar aqui falando. Então, abra a Bíblia, por favor, em João capítulo 4, do verso 31 até o verso 35. Nós vamos falar hoje sobre 3 pontos importantes, a qual vai nos levar a compreender que nós precisamos estar engajados na missão de Deus. E quando nós vamos ler o texto aqui, eu só quero deixar algo claro, que tudo aquilo que Jesus ensinava aos discípulos, não era somente para aqueles que estavam ali. Porque, por exemplo, algumas pessoas pensam assim, não, a grande comissão, o cumprimento dela, é somente para aqueles que estavam ali. Mas não, tudo aquilo que Jesus ensinava aos discípulos, era para os que viriam depois também. Ou seja, tudo aquilo que Jesus ensinou, é para cada um de nós. E Jesus aproveitava as oportunidades, aproveitava as conversas, aproveitava as situações para trazer ensinamentos riquíssimos, que não somente serviam aquele tipo de cultura, ou então aquela própria época, mas também é aplicável para a nossa vida hoje. A Bíblia, ela é viva, a Bíblia é eficaz, e nós acreditamos que ela também é o manual da nossa vida. Então, todos os nossos questionamentos, eles são respondidos pela palavra de Deus. Então, por isso que nós não podemos deixar de ler a palavra de Deus. Nós precisamos continuar e continuamente, todos os dias, sermos alimentados por essa palavra. E por a gente ter acesso à palavra, e talvez mais de uma Bíblia, diversas versões, por exemplo, eu devo ter umas 14 ou 15 Bíblias em casa. Eu tenho Bíblia português, árabe, eu tenho Bíblia inglês, espanhol, mas eu já estive em países que as pessoas, elas tinham apenas um pedaço da palavra de Deus, e elas tinham que ir trocando entre elas.
aonde ser pego com a Bíblia era um crime, e passivo de ser preso, torturado. E essas pessoas dão um valor extraordinário para a Bíblia, e às vezes a gente tem ela e a gente só lê aos domingos, na hora que alguém fala assim, abre a Bíblia. Mas o Senhor está nos chamando para essa vida de devoção, para a vida de contemplação, e para uma vida onde todos os dias nós vamos estar debruçados na palavra de Deus. Eu sei que a vida é corrida, eu sei que a gente tem que trabalhar, eu sei que tem filhos, eu sei que tem um montão de coisa, mas muito mais do que a comida, muito mais do que a água, muito mais do que qualquer coisa, é ser alimentado da palavra e da presença de Deus. E é por isso que a palavra, ela é comparado também lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Se nós queremos continuar a ter uma vida guiada pelo Espírito Santo, não podemos tirar os nossos olhos da palavra de Deus. Quando a gente passa o dia todo sem a gente comer, a gente sente uma dor de cabeça terrível. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo um santo incômodo, quando a gente deixar também de ler a palavra de Deus. Nós não podemos afastar o nosso coração da verdade, nós não podemos afastar o nosso coração dessa preciosidade que é a palavra de Deus, e ela precisa estar impressa no nosso coração, ela precisa estar guardada, para a gente não pecar contra Ele, para que a gente não venha pecar contra o nosso próximo, para que venhamos a viver uma comunidade de fé crescente, amando a Ele, amando a sua história, e também vivendo uma bendita esperança, naquilo que está por vir. Então, esse texto de João capítulo 4, a partir do versículo 31, ele tem aqui um contexto, e eu não vou ficar preso aqui no contexto, mas Jesus ele está fazendo a peregrinação, ele saindo de uma cidade a outra cidade, ele faz questão de parar em Samaria, e nós conhecemos a história onde ele vai parar em Samaria, onde ele vai encontrar com a samaritana, a mulher samaritana, e ali ele se revela a ela, ele começa numa conversa comum, então ele traz as verdades do reino de Deus ao coração dela. E um pouco antes, os discípulos saíram para poder comprar comida, eles estavam com fome, e essa ideia que crente gosta de comer já é uma coisa bastante antiga, né? Mas eles estavam peregrinando ali, eles estavam numa jornada, mas eles saíram, eles tiveram fome, então as pessoas tinham necessidades, inclusive Jesus ele comia comida, amém? Então ele tinha uma necessidade, então eles saíram para poder comer, e Jesus ele fez questão de parar ali. Jesus estava engajado naquilo que o Pai estava falando, ele estava engajado ali na obra missionária, tinha algo importante para que ele pudesse fazer ali. Então os discípulos foram. Então nesse interim, onde Jesus ele se revela a ela, os discípulos voltaram, ainda ficaram observando o término da conversa de Jesus, e a mulher foi para a cidade dela. Então os discípulos aproximaram e começou essa conversa que eu vou ler agora. A partir do versículo 31, João capítulo 4, versículo 31, diz assim: enquanto isso, os discípulos insistiam, dizendo: mestre, come alguma coisa. E Jesus respondeu: eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Então, eles começaram a dizer uns aos outros: será que porventura alguém trouxe alguma comida? E Jesus respondeu: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. E não dizeis vós que ainda 4 meses até que chegue a colheita. Eu digo a vocês: abram os seus olhos e vejam os campos, eles já estão maduros para a colheita. Até aqui. Meus irmãos, esse aqui é um texto clássico. Quando vamos preparar uma mensagem para uma conferência missionária. Por quê? Porque aqui não se trata apenas de um ensino puramente teórico, aqui fala sobre algo prático. O texto aqui está falando sobre o engajamento de Jesus na obra missionária. E a nossa vida, o nosso tipo de comportamento, ou a nossa caminhada precisa ter um padrão. Quando os homens eles são o padrão,
nós nos tornamos heróis, porque o homem é sempre o pior, ele sempre erra mais. Mas quando nós fitamos os nossos olhos em Cristo, que é o nosso modelo, que é o nosso padrão, a gente percebe o quão longe ainda estamos de ser aquilo que temos que ser. E manter os nossos olhos em Jesus e aprender com Ele, é perceber que aquilo que Jesus fez no ministério terreno dele, devemos fazer também. Jesus tinha as suas atribuições, ele tinha as dificuldades, ele tinha uma logística de vida, mas ele não deixava de estar com o seu Pai, e ver o que o seu Pai estava fazendo, e reproduzir aqui na terra. Por que ele fez isso também? Para nos deixar um exemplo a ser seguido. Por isso que Jesus aproveita essa conversa para trazer alguns ensinamentos. Ele está peregrinando, ele está caminhando, ele está em sentido a Jerusalém, então ele faz questão de parar em Samaria, e falar ali com aquela mulher, e também não somente isso, mas deixar missionários ali. E essa era uma estratégia que Jesus aplicava sempre. Por exemplo, o endemoniado de Gadara. Só abrindo parênteses aqui, eu estava na Jordânia, eu estava numa cidade chamada Gerash, onde que era Decápolis, uma parte dela. E o pastor então me convidou para ir até um lugar, e fomos ver a cidade das 1000 colunas, e vemos todas aquelas obras gregas ali também que tem. Então começamos a andar, até que chegamos numa pequena capela, e naquela pequena capela tinha uma placa que dizia que aquela comunidade no passado, ela tinha sido plantada pelos discípulos que ouviam falar de Cristo através daquele que estava em Marcos 5:20, do endemoniado de Gadara. Voltando, então Jesus fazia questão, quando ele passava ali, Samaria e Decápolis e tantas outras localidades, ele fazia questão de deixar ensinamentos que pudessem estar fixos no coração daqueles que estavam ali, para que eles dessem continuidade no ministério da palavra, no ministério a qual o evangelho estava sendo pregado. Então ele estava querendo ensinar os discípulos. Quando eu começo a ler esse texto, ou sempre quando eu leio o texto, parece que Jesus está sendo rude ali com eles, porque os discípulos estão preocupados. Jesus não parava e não comia, ele estava indo de cidade em cidade, e eles falaram: mestre, come. E Jesus disse: eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Cara, eles só queriam dar comida para ele. Jesus, come alguma coisa. Eles trouxeram uma marmita, eles trouxeram uma quentinha para poder dar para ele. E Jesus disse assim: eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Então eles começaram a indagar: será que porventura alguém trouxe alguma comida? O que está acontecendo aqui, meus irmãos, é que parece que a conversa não tem sentido. Jesus está falando sobre uma coisa, os discípulos estão falando sobre outra coisa completamente diferente. Os discípulos falando sobre as coisas aqui da terra, e Jesus falando sobre as coisas do reino de Deus. Mas o que Jesus está fazendo, na verdade, ele não está sendo rude. Jesus está aproveitando uma situação para trazer a realidade dos céus, para tocar o coração deles. E Jesus fala 3 coisas importantes que ensinou a eles e pode nos ensinar aqui nessa noite. A primeira coisa que Jesus estava ensinando é que a obra missionária, a obra de Deus, ela requer prioridade. Meus irmãos, a obra de Deus não é algo secundário. A obra de Deus não é uma sugestão se você vai fazer ou não. Nós, como igreja, nós não vamos ter que decidir se vamos fazer missão ou não. Nós temos que decidir se queremos ser igreja. Porque se somos igreja, estamos em missão. Se eu sou cristão, eu estou inserido na obra missionária do Senhor. Quando nós nascemos de novo, nós não somente ganhamos a alegria da salvação, mas ganhamos uma responsabilidade no mundo. Então não cabe o cristão decidir se ele quer fazer missão ou não, ele tem que decidir se ele quer ser cristão. E o que está acontecendo aqui é que Jesus estava engajado. Ele queria mostrar que tem uma prioridade. É por isso que ele vai dizer: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai e completar a sua obra.
O que Jesus está dizendo é que a comida dele, o alimento dele, aquilo que mantém ele firme, de pé, aquilo que sustenta, que dá todos os nutrientes necessários para a vida, é fazer a vontade do seu Pai e completar a sua obra. Não são duas coisas separadas aqui. Não é uma hora eu faço a vontade do Pai, outra hora eu concluo a obra dele. Enquanto eu estou caminhando segundo a vontade dele, eu estou realizando a sua obra. Por isso que não tem uma coerência entre a gente clamar Maranata, ora vem Senhor Jesus, e não estar engajado na missão de Deus. Por quê? Porque em Mateus 24:14, Jesus ele disse: e será pregado o evangelho do reino em todo o mundo, e testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Ou seja, para que aconteça aquilo que estamos clamando, Maranata, ora vem Senhor Jesus, é necessário a gente também clamar: eis-nos aqui, Senhor, envia-me a mim. Se eu canto Maranata e não digo eis-me aqui, não tem uma coerência nisso. Então é necessário compreender que, dependente do tempo que você tem de caminhada cristã, a partir do seu novo nascimento, você tem o convite irresistível de estar engajado na missão de Deus. Então não é opcional, não é somente para quem tem cargos eclesiásticos, é para toda a igreja de Cristo, é para todos nós. E quando isso se torna uma realidade na vida de todos, o fardo realmente se torna leve, a caminhada se torna mais prazerosa, porque quando um deixa de cumprir o papel dele, o outro vai ter que cumprir, torna-se pesado. Mas é necessário essa cumplicidade, é necessário compreender o meu papel no reino de Deus, é necessário eu estar engajado naquilo que Deus está fazendo. Existe uma frase que eu gosto muito que diz: enquanto a igreja não se despertar para a obra missionária e não cumprir o chamado dela, ela não vai ter justificado a sua existência aqui na terra. Por que fazemos o que fazemos? Por que fazemos o que fazemos? Para quem que a gente está vivendo? Eu gosto de fazer uma dinâmica durante as nossas aulas, e eu peço os alunos para pegar um papel em branco, Alex, e fazer uma linha, dividindo o lado esquerdo e direito. E eu peço para colocar ali do lado esquerdo para a glória de mim mesmo, e do direito para a glória de Deus. E fazer isso numa sexta-feira, analisar a sua semana inteira e começar a escrever o que você fez. E no final você somar. Aí você vai ver para quem que você está vivendo, se é para a glória de si mesmo, ou se você está vivendo para a glória de Deus. Se for para a glória de si mesmo, abra os seus olhos. A vida não foi feita para que venhamos a viver para nós mesmos. A vida ela precisa ser vivida para a glória de Deus, para o louvor do seu nome. Maico, mas como assim, Maico? Eu tenho que trabalhar. Deixa eu te falar uma coisa. Quando nós vamos estudar a palavra de Deus, a mesma palavra dada a trabalho é a mesma palavra dada a culto. A mesma palavra dada a serviço é a mesma palavra dada a ministério. A questão é, se você levanta de manhã e vai trabalhar, e a sua única missão é ganhar dinheiro, cuidado, isso pode ser idolatria. Agora, se você acorda para fazer o que faz, a mesma coisa, e isso for para o louvor da glória de Deus, isso se torna um ato de adoração a Ele. A questão é, com qual coração você está fazendo o que você faz? Então nós podemos quebrar dualismos, podemos quebrar essa dicotomia, onde ora, não, isso aqui é sagrado, isso aqui é secular. A nossa vida inteira é uma vida para a glória de Deus. Nós não andamos segundo a carne, andamos segundo o Espírito. Não andamos como aqueles que andam por aí vagando, tentando achar alguma coisa, nós já encontramos.
É só lembrar quando Jesus compara o reino de Deus, ele diz: o reino de Deus é semelhante ao negociante obstinado procurando algo de valor. E ele vai até no campo e ele procura, ele acha o tesouro de grande valor. E quando ele acha esse tesouro de grande valor, ele vende tudo o que ele tem e compra aquele campo. O que Jesus está dizendo é que esse negociante obstinado é você, sou eu, procurando algo de valor. Até que chegue um dia na nossa vida que nós encontramos Jesus, o nosso tesouro de grande valor. E quando nós encontramos a Jesus, todas as outras coisas perdem o brilho, todas as outras coisas perdem a cor. O pecado que brilhava, ele não vai brilhar mais. Aquilo que tomava a nossa vida e o coração não brilha mais, mediante a beleza e a glória que há em Cristo, aonde os nossos olhos são fascinados. E existe beleza nele, existe formosura nele, existe contentamento nele. E quando nós chegamos ao ponto de continuar olhando para ele, as coisas vão perdendo valor. E quando fala de vender tudo, não tem a ver com a sua casa, com o seu carro, mas é daquilo que te afasta dele. Porque quando eu abandono as coisas que me afastam dele, eu me aproximo dele. E quanto mais eu me aproximo dele, mais eu me torno semelhante a ele. E a gente pode ver alguns exemplos na palavra de Deus, como por exemplo, eu disse muito aqui ontem, Paulo ele era um exemplo. Com todas as suas limitações, com todas as suas manias, às vezes parecendo alguém orgulhoso, com espinho na sua própria carne, mas Paulo se sujeitava à vontade de Deus. Mas quando eu falo que a obra de Deus precisa ter uma prioridade, a nossa maior dificuldade, meus irmãos, em relação à obra de Deus, seja ela local ou extralocal, é porque nós não a priorizamos. A gente sempre coloca em segundo lugar, sempre vai concorrer com os nossos interesses. Eu costumo dizer que entre a teoria e a prática, existe um lugar confortável. Eu encontro alguém, eu sei que aquele alguém, ele precisa da palavra de Deus, eu olho e sei, e vejo, e percebo. Às vezes algumas pessoas têm uma sensibilidade ainda maior de discernir o ambiente, ela sabe que é necessário, a gente sabe o que fazer, ouvimos o que fazer, mas não fazemos. Por que não fazemos? Por que não fazemos? Por quê? Porque entre a teoria, aquilo que a gente sabe, e entre a prática, existe um lugar confortável. Entre a teoria e a prática, existe um abismo. E são muitos que estão ali dentro dele. Eu lembro de uma vez, o Paul Washer, ele fez uma comparação legal do que seria um movimento missionário. Ele disse assim, imagina comigo, existe um poço, e tem pessoas perdidas ali no poço, dentro ali daquele poço, elas não conseguem sair sozinhas. Alguém vai ter que ajudá-las. Então alguém, com coração que entendeu a missão de Deus, ele desce naquele poço para resgatar as pessoas que estão ali perdidas. Só que ele não pode descer o poço sozinho, senão ele vai ficar no poço. É necessário que tenha uma corda, para que ele possa descer ali. E do outro lado de fora, existe alguém que vai segurar a corda, para que aquele homem ele possa descer no poço, ou para que aquela mulher possa ir lá no poço e resgatar outros. E o Paul Washer, ele diz assim, ou você, ele fala assim, o cristão, ou você está de um lado lá da corda descendo o poço, ou você precisa estar do outro lado segurando a corda. A única coisa que você não pode ter é a ausência de cicatrizes nas suas mãos. Ou seja, dentro dessa prioridade, não tem eu estou totalmente fora. Ou eu estou fazendo uma coisa, ou eu estou fazendo outra. Eu preciso estar participando, eu preciso estar engajado. Nós não somos espectadores da obra de Deus, nós somos participantes. Mas,
às vezes isso não acontece porque a gente não prioriza. Nós temos outras prioridades, nós temos outras paixões, e essas paixões precisam se render aos pés daquilo que é a paixão verdadeira que se chama Jesus. Jesus é a nossa paixão verdadeira, meus irmãos. Nós já demos a nossa vida para Ele, nós entregamos a nossa vida para Ele. E sabe o que eu penso? Que não há como priorizar a Deus e negligenciar a sua obra. Não tem como eu dizer assim, eu amo a Deus, mas eu não amo a obra dele. Eu amo a Deus, mas eu não quero estar engajado na missão de Deus. Isso não faz sentido. Porque se eu amo a Deus, eu conheço o coração dele. Quando eu conheço o coração de Deus, eu sei que Deus ama a gente. Eu sei que Deus ama vidas. Eu sei que Deus ama os perdidos. E a maneira pelo qual o Senhor está alcançando os perdidos é através da minha vida e da sua vida. Por isso que é necessário abrir os nossos olhos. É necessário pedir ao Senhor para que coloque essa paixão dentro de nós. Ter prioridade, meus irmãos, na obra do Senhor, gera em nós paixão. Tem uma história que eu gosto muito de alguém que vai exemplificar isso, talvez de uma forma mais radical um pouco, mas eu amo as histórias missionárias, inclusive escrevi sobre ela agora. Teve uma mulher há 60 anos atrás, na Inglaterra. Ela era uma médica, ela tinha acabado de se formar, ela fez o doutorado dela em medicina, e ela então, durante o doutorado dela, ela ficou sabendo que lá no Congo, estava tendo uma guerra civil, e muitas pessoas estavam ali morrendo por conta de tudo que estava acontecendo, mas principalmente porque tinham pessoas mutiladas, e estavam ali morrendo porque não tinham um médico para ajudar esse momento. E ela então, constrangida por aquilo que Deus estava falando no coração dela, ela procurou a igreja local dela, procurou uma outra organização missionária, e ela se colocou à disposição de ir morar no Congo. Uma mulher solteira, tinha acabado de se formar em medicina, na verdade, por doutorado em medicina na Inglaterra. Então ela se coloca à disposição, então ela vai morar no Congo. Quando ela chega lá no Congo, ela olha a situação do Congo e era 1000 vezes pior do que ela imaginava antes, porque naquele tempo não tinha tanto acesso a vídeos e informações assim. Então ela chegou lá, ela ficou apavorada de tudo aquilo que ela estava vendo, um verdadeiro caos. Por exemplo, ela queria servir um hospital, mas não tinha hospital. Estava tudo quebrado, estava um caos. E ela falou assim, ela se sentiu totalmente impotente, mediante aquele montão de problemas, mas ela pediu uma estratégia de Deus. Então a estratégia foi treinar novas enfermeiras, treinar algumas enfermeiras, não somente com a parte técnica, mas com a palavra de Deus, e quando estava sarando os feridos, pregar o evangelho a eles. Então ela treinou 100 novas enfermeiras no Congo. E ela viu que não bastava apenas treinar as enfermeiras, tinha que ter um hospital. Então ela ajoelhou lá e clamou aos céus, e Deus levantou 2 ingleses que financiaram para construir um novo hospital lá no Congo. E após construir o hospital, está lá salvando muitas vidas. E ela conta que um dia os radicais entraram naquele hospital e perguntaram, cadê a doutora Ellen? O nome dela é Ellen Rosenver. Então eles procuraram ela, estava lá na sala dela atendendo. Então eles raptaram ela. Eu vou ser muito mais ameno, porque também tem criança aqui, o que fizeram com ela. Mas puxaram ela no cabelo, levaram ela ao corredor, jogaram na caçamba do carro e manteram ela presa. Levaram ela ao cativeiro, então manteram ela presa lá na quarta-feira, na quinta, na sexta, e ela conta que ela foi muito humilhada, ela foi espancada ali, e ela todos os dias orando e pedindo ao Senhor misericórdia ali sobre a vida dela. Ela saberia que poderia chegar ao fim a qualquer momento, mas ela estava convicta de tudo aquilo que Deus estava promovendo ali. Então ela disse que quando chegou numa sexta-feira, foi a sexta-feira do terror na vida dela, onde 5 homens entraram ali na cela,
e de uma forma assustadora, imagina comigo, muitas coisas aconteceram ali. E ela foi então, ela estava falecendo ali, ela estava fechando os olhos. E ela falou que quando estava fechando os olhos, como se estivesse apagando um filme, apagando uma televisão, ela falou que olhou lá na frente, após a cela, e ela falou que olhou, ela viu Jesus de braços abertos. E quando ela olha para ele, ela pergunta, por quê? Jesus, ele fala com ela e diz assim, Ellen, esses não são somente os seus próprios sofrimentos, esses são os meus sofrimentos. E ela percebeu que era o que também estava acontecendo com as mulheres ali daquele país. E ela vai, ela fecha os olhos ali. E quando ela abre os olhos novamente, ela está na mão de soldados ingleses que foram resgataram ela de lá. E levaram ela para a Inglaterra novamente. E ela fica 90 dias, os primeiros, ela fica em coma. Ela fez mais de 14 cirurgias. Ela ficou 1 ano internada no total. Depois de 1 ano internada ali, o médico chegou e disse assim, doutora Ellen, eu tenho uma notícia maravilhosa, eu estou com a sua alta. E veio com o papel lá da alta, e deu alta e falou assim, vai lá agora e abraça a sua família, visita os familiares, aproveita o tempo, vai tomar chá, vai comer, vai fazer alguma coisa. E a doutora Ellen pega aquele papel e volta àquela organização missionária e diz, eu quero voltar ao Congo. Eles falam, você está ficando maluca? Como assim você quer voltar ao Congo? Você não lembra o que aconteceu com você lá? E ela falou assim, o Senhor despertou no meu coração uma paixão relacionada ao Congo, e eu vou voltar ao Congo. Chamaram o pastor dela e conversaram, e ela falando e atestando o tempo todo, eu quero dar a minha vida por aquela nação, eu quero voltar ao Congo. Eu lembro cada detalhe que houve lá, mas eu desejo ver vidas resgatadas, salvas e alcançadas por Jesus naquele lugar. E aconteceu que a doutora Ellen, ela volta ao Congo. E ela volta ao Congo, ainda no meio daquela guerra civil. Ela chegou lá, o hospital estava destruído. E no lugar daquele que estava acabado, ela construiu um novo hospital ali ainda melhor. E não só treinou 100 novas enfermeiras, mas centenas de novas enfermeiras. Através do trabalho dela, dezenas de novas igrejas foram ali plantadas. A doutora Ellen viveu umas 40 anos ali no Congo, dedicando a vida dela, o amor, o serviço. E quando ela já estava quase no final da carreira dela, ela pensou em aposentar, em pendurar as chuteiras. O Senhor falou com ela, agora você vai viajar o mundo, despertando os jovens para a missão do Senhor. E ela gasta os últimos anos da vida dela, viajando pelo mundo afora, pregando a palavra de Deus e despertando novos missionários. A história dela é linda. Mas por que a doutora Ellen ela fez isso? Porque tinha uma paixão no coração dela que consumia as suas vontades próprias. Existia uma paixão que era maior do que o próprio medo, existia uma paixão, e talvez, eu falo até por mim mesmo, talvez o que falta em nós é paixão. O que falta em nós é olhar para Jesus e ver, Ele é o meu modelo, Ele é o meu padrão. Os homens são falhos, os homens erram, mas Jesus é o padrão da minha vida, Ele é o modelo da minha vida. Eu creio que nós precisamos, através dessa paixão, a partir do lugar onde que Deus ele plantou a gente, ou para onde que Deus quiser levar a gente, nós precisamos investir tempo na propagação da palavra de Deus, do evangelho do reino de Deus, andar como pessoas apaixonadas por Ele. Por isso que eu creio nessa junção da oração e missão, se é que a gente pode separar elas. Mas eu creio que o grande movimento que nós precisamos ter contra uma cultura que é anti-Cristo, que é anti o próprio né, Jesus, nós precisamos derramar amor sobre ela. Precisamos derramar o evangelho sobre ela. Nós não podemos ter medo de testificar aquilo que nós cremos.
Nós não podemos omitir o Evangelho, nós não precisamos esconder o Evangelho. Eu falei sobre isso aqui ontem. Precisamos investir tempo naquilo que realmente é vida. A segunda coisa que Jesus estava aqui ensinando é que a obra missionária requer urgência. Jesus, ele disse que não era daqui a 4 meses. Ele fala sobre uma colheita que está posta. Ele fala sobre uma colheita que está pronta. Meus irmãos, missões não é uma tarefa para amanhã. Não é uma tarefa para daqui a 4 meses. Requer prontidão imediata. O tempo de Deus se chama hoje, agora. Por quê, Maico? Porque é uma tarefa urgente. Nós não temos garantias que nós ou outras pessoas a quem deveríamos ter pregado terão outras oportunidades. Quantas pessoas passam na nossa vida todos os dias? E a gente fala assim, não, no mês que vem eu falo. No mês que vem eu revelo a Cristo a ele. Quem aqui entre nós tem garantia, certeza, que tem mais um ano aqui na terra? Tem certeza, Michael, eu tenho mais um ano aqui na terra. Quem aqui tem garantia que tem mais um mês aqui na terra? Fala, Michael, eu tenho certeza que eu vou viver mais um mês aqui na terra. Quem tem garantia que temos mais uma semana aqui na terra? Não temos. Durante o Covid, eu fiquei internado 1 semana. No hospital de Maceió, um hospital de ponta em Maceió. Todos os dias entravam pessoas vivas, às vezes conversando, sorrindo, e horas depois já não estava ali entre nós. Nós não sabemos se temos mais um ano, nós não sabemos se temos mais um mês. Para quem não sabe quanto tempo tem, nós temos pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo para quê? Para ser aquilo que Jesus nos chamou para ser. Nós estávamos em Cabo Frio, onde eu morei um tempo. Nós estávamos orando. A gente, na verdade, a gente estava vivendo um período difícil ali como comunidade. Reunimos para poder a gente orar e buscar do Senhor direção. E existe um morro em Cabo Frio, aonde o pessoal, quando quer estar mais escondidinho, né, retirado, ele subia o morro, né, um monte lá. Ele falou assim, vamos embora lá subir o monte? Vamos. E fomos lá para subir o monte lá, pastor Wagner. Chegamos lá, eu e mais um amigo, né, o Luciano, o Fábio que conhece, a Dani também, e a minha esposa e minha cunhada. Subimos o monte para poder, né, orar, estávamos ali com um propósito, e quando nós estávamos ali orando, chegamos lá, o monte estava cheio, tinha crente para tudo quanto é lado, pentecostais, tradicionais, todo mundo junto. E de repente passou uma moça grávida entre nós. E a minha cunhada, na hora que ela passou, minha cunhada falou assim, nossa, eu senti um negócio estranho. Aí eu falei para ela assim, é distração, vamos embora voltar para a gente orar de novo. E daqui a pouco essa moça grávida, ela vai e anda no meio de todo mundo, ela volta novamente. E minha esposa agora fala, eu também senti algo estranho. Eu falei, gente, olha só, a gente está com um propósito aqui, de algo que a gente não está vivendo, é algo sério. E vocês estão distraídos. Foca aqui, volta para cá. E minha esposa, ela é da compaixão, né? Então eu falei assim, puxa, vive de novo, quer ajudar alguém aqui, agora é a hora da gente ser ajudado. E foi um momento onde eu falei, gente, por favor, vamos embora focar aqui. E quando que eu falei isso, aquela moça passou novamente entre nós, e era uma montanha, e na hora que nós olhamos, ela estava na beira do penhasco. E ela abriu as mãos e se jogou ali daquele lugar. A gente gritou, não! E aquela moça desceu para o morro ali abaixo, e a gente correu. Na hora que a gente chegou lá, pela graça de Deus, um galho segurou a roupa dela. E ela ficou presa ali no penhasco, os bombeiros vieram e salvaram ela de onde que ela estava. Mas naquele dia eu aprendi uma coisa. Nós não podemos fechar os nossos ouvidos a que o Espírito está nos falando. Independente de onde for, independente do que isso possa nos causar, é necessário ter sensibilidade, meus irmãos, nós precisamos ter discernimento.
e corresponder o que o Senhor está nos comunicando. Às vezes nós estamos tão presos nos nossos problemas, tão presos nas nossas necessidades, que nós deixamos de ver o que Deus quer fazer na vida de outros. A demora pode ser fatal para muita gente. Nós não sabemos quanto tempo temos. Por isso que é tempo de se despertar para a obra missionária. E esse tempo é hoje, é agora. A cada dia perdido, a cada oportunidade negligenciada, pode ter um custo muito alto e irreversível. É necessário pedir ao Senhor: limpa os meus ouvidos, livra-me de mim mesmo. Talvez é o tempo de falar para o nosso próprio eu ficar calado, para que a voz do Senhor tenha nitidez na nossa vida. Estamos ouvindo muitas vozes, estamos ocupados com muitas vozes, e muitas vozes estão falando o tempo todo, mas tem uma voz que precisa comunicar ao nosso coração, e essa é a voz do Senhor. O apóstolo Paulo, voltando nele, o apóstolo Paulo, ele era alguém engajado na obra de Deus. O apóstolo Paulo trabalhava, meus irmãos, ele tinha ali as tendas. O apóstolo Paulo, ele ia de cidade em cidade, ele tinha sua vida de peregrino ali, mas o apóstolo Paulo, ele era focado em uma coisa: ele queria ver Cristo revelado. Romanos 15, no versículo 20, ele vai dizer: e dessa maneira eu me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo foi nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. O que Paulo queria? Paulo queria chegar à Espanha. Por que Paulo queria chegar à Espanha? Porque ali era considerado os confins. Porque ele sabia que quando o Evangelho chegasse aos confins, ele ia ver aquilo que é de mais precioso na vida dele, que era o Senhor Jesus. Ele estava engajado. Meus irmãos, quando eu começo a ver, estudar a vida de Paulo, eu fico constrangido. Paulo, praticamente sozinho, ele prega para 70% da Ásia Menor. Ele não tinha avião. Ele não tinha nem aqui a Bíblia toda. Ele tinha ali, né, os rolos, os pergaminhos. Ele tinha ali a Torá. Não tinha nem os livros dele ainda escritos todos. Paulo não tinha os recursos que a igreja ela tem hoje. Paulo não tinha bezetacil para poder tomar quando o negócio estava triste para o lado dele. Ele tinha dificuldades, ele tinha as prisões. Eu falei aqui ontem, 40% das cartas de Paulo escreve preso. Ele era procurado como um criminoso, mas nada disso esmoreceu ou diminuiu o coração dele. Paulo nos constrange por alguém que entendeu o que Jesus está dizendo: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que chegue a colheita. Ergam os vossos olhos e vejam os campos que estão brancos, estão branquíssimos. Meus irmãos, o Evangelho é eterno, mas não temos a eternidade para pregar o Evangelho, só temos essa vida. Só temos essa vida para poder gastar, e precisamos gastar essa vida para o louvor e para a glória de Deus. Somente essa vida, e nessa vida, nós não teremos uma outra chance, não teremos uma outra oportunidade. São esses dias, enquanto nós temos saúde, enquanto temos aqui vigor, enquanto temos voz, enquanto temos, sabe, o amor de Jesus pulsando no coração, é necessário a gente ir adiante. O ministério termina quando Deus ele diz: terminou. O amor, ele dura para sempre.
A paixão, Ele continua injetando nos nossos corações todos os dias. O problema somos nós. Nós limitamos o poder e a ação de Deus. É por isso que Jesus ele diz assim: não dizeis vós que ainda falta ainda os 4 meses até que chegue a colheita. Ergam os vossos olhos e vejam os campos estão brancos, prontos para a colheita. A terceira e última coisa que Jesus está aqui ensinando é: a obra missionária requer olhos levantados. A palavra aqui, levantar, é uma palavra grega chamada aqui epairo, que significa erguer, elevar. Levantar os nossos olhos significa ampliar a visão, enxergar mais longe, é ver o que Deus está vendo, é não ficar preso às nossas limitações, mas é ver que em Jesus tudo aquilo que é impossível passa a ser possível. O coração mais duro, a pessoa mais incrédula, aos nossos olhos não tem jeito, aos olhos de Jesus é possível. Quando me perguntam o que é ser um missionário, eu digo que é aquele que tem a difícil viagem de sair de si mesmo, e de encontro ao outro, e de encontro aos necessitados, e de encontro aos doentes, e de encontro aos preferidos de Jesus. Jesus, no ministério dele, ele nos ensina, ele sendo o rei de toda a glória, ele se esvaziou-se de si mesmo, tomou a forma de servo. Jesus ele vem e sai do seu trono para, por exemplo, iniciar o ministério público dele na Galiléia dos gentios. Você sabe o que era Galiléia dos gentios? Era um lugar terrível. A Bíblia classifica que lá tinha pecadores, prostitutas e publicanos. Jesus inicia o ministério dele publicamente ali, encontrando com pessoas que estavam à margem da sociedade, pessoas que estavam excluídas da sociedade. Ele vai de encontro aos corações que estavam em trevas. Jesus vai de encontro a esses, a ponto de ser chamado amigo de pecadores, glutão e beberrão. Mas sabe o que Jesus estava fazendo? Buscando aquele que estava perdido. E sabe aonde nós encontramos os perdidos hoje? Talvez no meio dessas praças, mas talvez dentro da casa mais luxuosa aqui dessa cidade. Aonde tem um coração escuro, Jesus está te convidando, você e eu, para acendermos uma luz ali naquele lugar. Jesus ele disse: vós sois a luz do mundo. Nós não somos chamados para sermos um pisca-pisca durante o Natal. Uma vez durante o ano, acende uma luzinha. Não, nós somos luzeiros. Nós somos luz para o mundo. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em nós. Por isso que em João capítulo 9 ele vai dizer: eu sou a luz do mundo. Em Mateus capítulo 5 ele diz: vocês são a luz do mundo. Por estarmos conectados nele nós temos luz. Se desconectarmos, não temos luz. E é necessário a gente sair de si mesmo. Por isso que, olhando para Ele, nos ajuda a ver que os campos estão brancos. Imagina comigo aqui em João capítulo 4. Jesus vai chamar os discípulos e falar assim: ergam os olhos. Olha como é que estão os campos. Estão prontos. Os discípulos deveriam estar olhando para ele falando assim: cara, esse cara não está muito bem não. Olha só o governo opressor. Olha como é que está o sistema aqui, religioso, as sinagogas corrompidas. Olha a miséria do povo. Olha a questão moral do povo. Está tudo acabado. É isso que os discípulos estão ali vendo. Mas Jesus fala assim: erga os seus olhos, vê o que eu estou vendo, para de ver conforme os seus olhos, tenha os meus olhos. É isso que Jesus está chamando: olhe com os meus olhos, os campos estão brancos. Olhe para as necessidades dos povos que estão perdidos. Atentem às oportunidades, às possibilidades e não às limitações. Às vezes a gente fala assim: não, Michael, mas eu me sinto fraco. Eu gosto de uma frase do Hudson Taylor. Ele diz assim: não são os grandes homens que transformam o mundo,
mas os pequenos e fracos nas mãos de um grande Deus. Esses somos nós, meus irmãos, limitados, frágeis, mas nós estamos nas mãos de um Deus que é grande. O nosso Deus é grande, meus irmãos. E é por isso que nós temos que avançar e não termos medo. Eu tive o privilégio de evangelizar em um dos lugares mais hostis que tem no mundo, uma cidade da Inglaterra chamada Glastonbury. Essa cidade é considerada a cidade do satanismo. É livraria de satanismo para todo lado. Os bruxos ficam lá na porta para consultar alguém, e você vai passando. Existe Salem nos Estados Unidos aqui, mas lá ainda é um nível mais profundo de escuridão, ocultismo. Nós estávamos fazendo uma escola missionária de treinamento evangelístico numa cidade chamada, eu esqueci o nome agora, né? Cheddar, daquele queijo cheddar. Estávamos fazendo treinamento lá e depois a gente tinha que fazer um prático. Aí um abençoado falou: eu tive uma palavra de Deus para a gente ir para essa cidade. Na hora que eu falei: essa cidade? Tem certeza? Imagina, uma cidade terrível, onde, assim como alguns querem ir a Jerusalém, os ocultistas querem ir para essa cidade também. A gente vai fazer evangelismo lá, vamos, 14 jovens. A maioria tendo sua primeira experiência de treinamento evangelístico. Quando nós chegamos na cidade, quem que recebeu a gente? O Merlin. Não sei como que fala em inglês o nome dele. Aquele personagem que tem uma roupa ali azul, cheia de estrelas. E uma lua, sei lá. Sabe, né? Sabe, né, quem é ou não? Sabe quem é? Os mais antigos vão saber. O cara vestido de Merlin, ele se aproxima lá da gente e fala assim: bem-vindos à cidade das trevas. E a gente ali, 14 luzeiros entrando ali naquele lugar. Um já parou e começou a evangelizar o Merlin. E começou a jornada nossa. Aí nós chegamos e falamos assim: aonde nós vamos fazer evangelismo aqui? Só tinha lojas, ruas e aquele comércio ali. Até que eu vi uma igreja anglicana fechada. Ela está fechada há 10 anos. E ela só é usada para poder fazer festas. Mas ela tinha um jardim lindo. E os jovens ficavam ali fumando narguilé. Então quando nós chegamos e vimos aquele jardim, aquele montão de jovens, a gente falou assim: é aqui. Vamos embora parar aqui para poder fazer o evangelismo nosso. Quando nós chegamos ali, tinha ali os jovens ali, tinha uma senhora olhando uma árvore ali, contemplando a árvore, falando com ela. E um ambiente bastante hostil, opressor. Aí agora, qual é a estratégia? Vamos embora parar as pessoas. Falaram conosco que a Inglaterra era muito fria, as pessoas frias, não queriam, né, conversar. Qual era a estratégia? Aí uma menina falou assim: ó, eu tive uma palavra de Deus para a gente sentar aqui no jardim, pegar aqui um violão e começar a louvar o Senhor, adorar o Senhor aqui. E sentamos lá no jardim e começamos a cantar uma canção, Yeshua. Começamos a cantar ela ali, começamos a cantar, né, para o inglês, a música. E eu falei assim: gente, a estratégia nossa nós vamos ficar aqui cantando. Quando se aproximar alguém e a primeira lágrima correr, a gente começa a falar de Jesus, beleza? Beleza, a estratégia já estava pronta. E gente, os jovens começaram a trazer os narguilés e sentar ali, porque sentiram uma vibe boa, uma música boa, positividade. E começaram então ali a tentar cantar a música, sem saber o que era. Quando de repente, meus irmãos, o Espírito Santo começou a tocar um, tocar outro, tocar outro, tocar outro, e nós começamos a ver a graça, a glória manifesta do amado Jesus, que foi convidado a estar ali naquele lugar. E foi algo lindo, porque as pessoas estavam com o coração aberto, meus irmãos. Talvez um dos lugares mais hostis, que eu falo de repulsa ao Evangelho, eles estavam com o coração aberto a ouvir o Evangelho.
É por isso que eu sempre falo que o mundo está mais preparado para ouvir o Evangelho do que nós a falar o Evangelho. Nós criamos as limitações. Algumas pessoas vão rejeitar? Sim, está escrito na palavra de Deus que sim. Mas nós não sabemos quem. Se a gente soubesse as pessoas que iriam dizer sim, a gente só pregava só para elas. Mas a gente não sabe. Então precisamos pregar para todos. E de repente aquela moça que estava contemplando a árvore, ela se aproximou de nós e falou assim: eu quero dizer que eu sou bruxa. A gente, tá bom, mas eu estou com câncer. E o meu câncer está se espalhando no corpo. Eu já procurei a cura em muitos lugares. Mas eu quero perguntar a vocês, aonde está a verdadeira cura? Uma amiga nossa, a Megan, se aproximou dela e gastou pelo menos umas 2 horas ali revelando a cura ali para ela. Enquanto que ela estava lá falando sobre isso, aconteceu para mim a cena que marcou a minha vida. A gente tinha trocado a canção, eu estava cantando uma outra canção, eu não conhecia. E quando estávamos ali cantando a outra canção, teve uma jovem que estava vendendo um livro satanista, que ela veio correndo para o nosso meio. E ela chegou lá no meio lá da gente e falou assim: eu quero ser batizada. Aí eu fiquei pensando, a gente não falou nada de batismo aqui. A gente nem pregou publicamente aqui. Aí um amigo nosso aproximou e falou assim: por que você quer ser batizada? Ela falou: porque quando eu era pequena, a minha avó me levava à igreja. E o último dia que eu pisei em uma igreja foi no dia que estava tendo batismo. E naquele dia minha avó disse que chegaria um dia que ela ouviria novamente aquela canção e ela iria ser batizada. É porque não tinha água ali, senão a gente batizava ali na hora. Se tivesse essa garrafinha aqui, eu batizava ela. Mas o casal que trabalha lá acompanhou ela e 6 meses após ela foi batizada no nome de Jesus. Por que eu estou contando isso? Aos nossos olhos, olhar a pós-modernidade, olhar a escuridão no coração do povo, a gente pode se assustar, mas é necessário trocar as nossas lentes, os nossos óculos, é necessário termos os olhos de Jesus. É por isso que ao contemplar a Ele, conhecer a Ele, eu vou transbordar na vida de outros. É necessário uma convergência do nosso coração, o coração de Deus. Porque erguer os nossos olhos nos ajuda também a ver que a autoridade e a capacitação para cumprir o ide vem dEle. Por isso que antes de nos enviar, de falar ide, Ele disse: toda autoridade foi me dada nos céus e na terra. Toda autoridade foi me dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo que eu vos ordenei, e eis que estarei com cada um de vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Meus irmãos, mais uma vez, nesses dias, Deus está nos convocando. Talvez você não vai atravessar fronteiras novamente, e não tem problema quanto a isso. Mas você precisa atravessar a fronteira do eu. Você precisa atravessar a fronteira de si mesmo. Você precisa quebrar as barreiras, as limitações que foram impostas, talvez até através de você mesmo, para começar a olhar as pessoas que Jesus deseja alcançar. E sabe aonde que elas estão? Mais uma vez, talvez elas estão do seu lado. Talvez elas estão trabalhando com você todos os dias. Talvez está lá na escola, onde você vai buscar a tua criança todos os dias. Precisamos pedir: Senhor, dá-me os seus olhos. Senhor, me dá o seu coração. Eu quero ver, eu quero sentir. Eu quero cumprir. Eu quero te amar a ponto de não conseguir mais guardar isso somente para mim, mas eu quero te amar a ponto
de contar sobre você para o máximo de pessoas que eu posso. Queria chamar a Dani e o Fábio. Queria te convidar a ficar de pé, se você pode. Eu creio que o Espírito está nos comunicando algo aqui nesse dia. Gravem isso, tudo que Deus espera de nós é disposição para a sua obra. Não é o tanto que você tem habilidade, não é sobre os seus muitos dons, é sobre teu coração disponível a dizer: Senhor, conta comigo. E é entender também que a nossa carreira ainda tem mais uma jornada. Para os mais experientes, existe um pouco mais. Para você que está começando a jornada agora, existe uma corrida. E a palavra diz que nessa corrida todos correm, mas tem um que recebe o prêmio da soberana vocação, o prêmio que está proposto diante de nós. É por isso que Mateus capítulo 24, ele vai nos ensinar a perseverar, a continuar, e aquele que chegar até o fim receberá a coroa da vida. É tempo de dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu quero correr a corrida, eu quero chegar no lugar proposto. Mais uma vez, não é sobre a sua força, não é sobre o quanto você é especial, mas é o quanto você está com seus olhos fixos no autor e consumador da sua fé. Por isso que nós não olhamos nem para a esquerda, e nem para a direita, e nem para trás. Os nossos olhos estão fixos nele. E aonde o Cordeiro for, nós iremos também. O que o Cordeiro falar, nós falaremos também. A quem desejar tocar, nós tocaremos também. Existe uma jornada para nossas vidas, e precisamos lembrar: os frutos, quando não são colhidos no tempo oportuno, eles apodrecem e não servem para nada. O tempo de Deus se chama hoje, agora. Vamos orar? Pai, obrigado pela vida dos meus irmãos, obrigado por essa comunidade de fé, obrigado pelos líderes, Deus, aqui dessa casa, e os nossos irmãos que são de outras comunidades que estão aqui também. Obrigado pela igreja do Canadá, Senhor, obrigado pelos imigrantes que são missionários aqui nessa terra, Senhor. Obrigado por aqueles que estão sensíveis a ouvir a sua voz, mas também eu te peço, Senhor, abre os nossos ouvidos, Deus, aqui nessa noite. Dá-nos o seu coração, ensina-nos a tua vontade, Senhor. Em meio a tudo isso, Senhor, coloque dentro de nós coragem, ousadia e intrepidez para levarmos essa boa notícia com as nossas palavras, Deus, com a nossa vida. Que o teu evangelho seja revelado às pessoas, Senhor. Queremos correr essa jornada, não como aqueles que correm para qualquer lugar, mas queremos ser conduzidos pelo teu Espírito, Senhor, até que se complete a nossa jornada aqui na terra, Senhor. Nós queremos te louvar, Pai. Não confio mais na minha
passa, encontrei a ti. Considero-me o menor de todos, encontrei a ti. Troco minha justiça pela tua, encontrei a ti. Tudo é perda, tudo passa, eu só quero a ti. Não confio mais na minha força, encontrei a ti. Considero-me o menor de todos, encontrei a ti. Troco minha justiça pela tua, encontrei a ti. Tudo é perda, tudo passa, eu só quero a ti. Tudo é perda, tudo passa, eu só quero a ti. Tudo é perda, tudo passa, eu só quero a ti. Tudo é perda,
deixo tudo para trás, para que eu possa te ter. Nada mais vale o preço de te conhecer. Mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Vamos mais uma vez? Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Esse dia vai chegar. Esse dia tá chegando, tá chegando. Queria agradecer a todos vocês, agradecer o pessoal que veio das outras igrejas a ajudar na banda. Obrigado ao pessoal da La Casa, aos bravos. Que noite, que noite, que noite. Dá vontade de ficar, não dá vontade de virar vigília, gente? Não é não? Dá vontade? Bom, mas a gente tem que acabar, a gente tem que finalizar, mas fique à vontade, né? Os nossos amanhã tem mais. Uma coisa que me tocou muito é a humildade deles, é gente da gente. Isso é bom demais, eu amo isso, amo essa humildade. Quando você vê Cristo na vida deles, isso é uma delícia, gente. Então, se você tiver um tempinho, dá um abraço neles, né? Domingo já estão indo embora, né? Amanhã estão indo embora. Então, se tiver um tempinho, abraça, pega o livro, já fala assim, já autografa o meu livro aí, dá uma dedicatória, já aproveita esse tempo. Feche seus olhos. Pai, obrigado, Jesus. Nós te agradecemos por esse momento que nós podemos se achegar um pouquinho a mais perto de Ti. Que palavra, que ministração. Senhor, Tua presença real e palpável nesse lugar, Senhor. Obrigado. Eu peço que nesse momento, que todos os meus irmãos que estão aqui, agora vão para casa, possam ir embora em segurança, que os Teus anjos estejam acampados à volta deles, de dia e de noite, e que a experiência que eles tiveram aqui essa noite possa ser assim de uma forma normal e diária todos os dias, Senhor.
Obrigado, Jesus, por esse tempo maravilhoso, e nós te agradecemos. Amém, Jesus. Vá em paz, que Deus te abençoe, amém?